que escreveu São Mateus, capítulo de número 24. Desde já, agradeço ao Senhor pela oportunidade que Ele me dá de mais uma vez poder ser útil e poder ministrar a sua santa e bendita palavra. O tema de Mateus 24, todos sabem que é um tema escatológico, aonde é conhecido como sermão profético. A gente vai ler, sentado como estamos, somente um versículo. Versículo de número 36. Mateus capítulo 24, versículo 36. Todos encontraram? E diz assim o texto: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Irmãos, esse texto que acabamos de ler, esse versículo, ele também é uma resposta que Jesus dá aos seus discípulos, Pedro, Tiago, João e André, quando os mesmos no verso 3 do livro de Mateus, de 24, sentado com Jesus no Monte das Oliveiras, eles perguntam: quando é que sucederia aquilo? Quando é que aconteceria e qual o sinal da sua segunda vinda e do final dos tempos? Aí é quando Jesus responde para eles: a respeito daquele dia, ninguém sabe, nem os anjos, nem mesmo o Filho, somente o Pai. Nós sabemos que Jesus tinha duas naturezas. É o único ser que teve duas naturezas, uma humana e outra divina. E ele sempre preservou essas duas naturezas. Quando Jesus não revelou o dia da sua vinda, da sua volta para os seus discípulos e nem a ninguém, é porque ele sempre preservou esse lado divino. Não que ele não soubesse, porque Paulo, escrevendo aos Colossenses no capítulo 1 e no verso 16, diz que todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Sendo assim, ele conhece tudo, ele sabe de tudo, e todas as coisas, nada lhe é oculto, porque tudo está determinado por ele. Se até os cabelos da nossa cabeça são contados por eles, imagine o dia da sua volta. E a partir dali criou-se uma grande expectativa dentro da igreja, uma série de ansiedade em querer saber, em querer conhecer o dia da volta de Cristo. E a igreja primitiva, baseada em um texto em que Jesus tinha falado e escrito pelos 3 evangelhos sinóticos, de Mateus, de Lucas e Marcos, onde Jesus dizia que não passaria essa geração sem que nada disso acontecesse. E os discípulos passaram a pensar que eles seriam aquela geração. Só que Jesus estava falando de uma geração futura e não aquela geração. E quando chega o ano de 64, 65,
quando César Nero, imperador de Roma, manda incendiar a Roma antiga e culpa os romanos, os cristãos romanos da época, a igreja ali começa a pensar: Jesus agora vem. Porque eles tinham Nero como a figura da besta, do anticristo. E eles diziam: agora Jesus vem porque a perseguição começou. Estão matando os cristãos. E de fato muitos cristãos naquela época de Nero foram levados ali ao Coliseu e foram mortos. E a igreja disse: agora começou a perseguição, Jesus está voltando. Porque até Paulo, que estava preso em sua casa em Roma, foi levado até ali e foi decapitado. E Pedro, John Fox, autor do livro da História dos Mártires, 1500, ele dizia que Pedro iria saindo da cidade, e ao sair da cidade, quando ouviu rumores da perseguição contra os cristãos, ele ouviu uma voz que dizia: Pedro, será que eu tenho que voltar outra vez e ser crucificado outra vez? E Pedro, entendendo aquela voz, ele volta e se entrega e pede para que seja morto, crucificado. Não como Jesus morreu, porque ele disse que não era digno de morrer daquela forma. E a história conta que Pedro morreu de cabeça para baixo, crucificado. E até ali, Jesus também não veio. Passa-se o tempo, passa-se os anos, e chega em pleno século XX. Aí surge Hitler, invadindo a Europa, matando os judeus nos campos de concentração alemã. E a igreja diz: agora Jesus vem, porque o anticristo já está no mundo. Porque Hitler invadiu a Europa e se denomina o Senhor do mundo e quer invadir o mundo. E de fato, Hitler, em sua biografia, que tem por título Mein Kampf, que em português quer dizer minha luta, ele dizia que desde criança, que ele ouvia vozes, e que as vozes diziam para ele que ele um dia se dominaria o mundo, e que para isso era preciso eliminar a raça judia. Foi quando ele matou 6 milhões de judeus. Mas no final da história, Hitler perde a guerra, Hitler se suicida, e Hitler é morto, e deve estar no inferno até hoje. E a palavra não se cumpriu. Por quê? Porque Jesus, Paulo escrevendo em Romanos 9, 27, Paulo dizia que já Isaías dizia que mesmo que o número de Israel fosse como a areia do mar, mas um remanescente é que seria salvo. Até a vinda de Cristo, até Jesus voltar, Israel estará. Um remanescente permanecerá. Porque foi Jesus que profetizou. Porque foi Jesus que falou. E aquilo que Jesus determinou, assim será. E vem o pleno século 21. Vem os tsunami, terremotos, violências e guerras com maior intensidade. Aí chega também a maior pandemia da história do mundo, fechando as igrejas, parando o mundo inteiro. E muitos passaram a dizer: agora Jesus vai voltar. E muitos passaram até a contrariar e a dizer, como Pedro tinha profetizado no capítulo 3, que muitos escarnecedores viriam ao mundo criticando, dizendo aonde estaria a promessa da sua vinda. Como que Jesus
não iria voltar, ou como Jesus não vai voltar. E Pedro responde, no mesmo capítulo, no verso 8 e 9, dizendo: a sua vinda não retarda, mas é porque ele é longânimo para com todos, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Se Jesus até agora não voltou, é porque existe muitas ovelhas fora desse aprisco, e que ele quer que chegue ao arrependimento, que ele quer que chegue ao arrependimento para que sejam salvos. Apesar de que o texto, quando ele cita todos, ele não está falando da humanidade todas, porque nós sabemos que nem todos serão salvos, mas ele está falando daqueles, como ele falou para os fariseus, existem muitas ovelhas dentro desse aprisco, e todos aqueles que estão fora desse aprisco, um dia voltará e virá para dentro desse aprisco, como eu e você um dia que esteve fora e hoje estamos aqui, para a honra e glória do nome de Jesus. Porque tudo é para Ele, toda a glória é para Ele. Eu estava ouvindo domingo à noite quando o reverendo pastor Samuel disse que, da conversão dele, que ele nem queria aceitar, mas de tanto o irmão lá incomodar ele acabou dizendo que queria aceitar. Mas não foi porque o irmão estava incomodando, é porque ele ouviu a voz do verdadeiro pastor, é porque ele ouviu a voz do seu Senhor. E às vezes a gente resiste, mas quando aquela voz interna vem, aí é o motivo que eu e você está aqui, porque a gente não resistiu, porque aquela voz foi mais soberana do que a nossa vontade e prevaleceu. Assim como prevaleceu na vida dele, também tem prevalecido na vida da sua igreja. E a expectativa continuava no meio da igreja, e a igreja sempre teve aquela ansiedade de querer saber tempos e épocas dos acontecimentos futuros. E no livro de Lucas, no livro de Atos Apóstolos, o evangelista Lucas, escrevendo a Teófilo, no capítulo 1, ele diz que Jesus, ao falar da promessa da vinda do Espírito Santo, que tinha sido prometida pelo profeta Joel, pediu para que os discípulos não se ausentassem de Jerusalém, que ficassem em Jerusalém. E no verso 6, os discípulos começam a perguntar: Senhor, será nesse tempo da vinda, como quem diz, será nesse tempo da vinda do Espírito Santo que o Senhor restaurará Israel? Porque eles ainda acreditavam no reino político. Aí quando Jesus diz no verso 7, isso não compete a vós. Não compete a vós saber tempos e épocas. Isso não compete a vós. Isso é competência do Pai, que na sua autoridade fixa, Ele determinou. A mesma coisa são nós hoje. Não compete a mim nem a você saber tempos e épocas, dias e data da volta de Jesus. O que compete a mim e a você é vigiar, é obedecer, é ser fiel a Deus, é esperar, porque um dia Ele vai voltar, porque um dia Ele vem, Ele prometeu, Ele virá. Mateus 24, 42 diz que é preciso vigiar, porque você não sabe o dia e a hora que vem o vosso Senhor, e realmente nós não sabemos. E todos aqueles que um dia tentaram marcar a vinda de Cristo, a data da volta de Cristo, todos eles se deram mal, todos eles erraram e vão continuar errando, porque Deus não vai revelar isso a homem nenhum. Jesus jamais vai revelar a profeta, ou seja, a teólogo, ou seja lá quem for.
o dia e a data da sua vinda. Nós só temos que esperar. Nós só temos que vigiar. Não compete a nós saber quando é que ele vai voltar. Até porque se Jesus tivesse dito à igreja, aos discípulos no início, quando é que iria isso acontecer, a igreja seria uma religião a mais. A igreja seria um comodismo a mais. Por quê? Porque muita gente diria, naquela época, Jesus não vai voltar agora. Ele vai voltar lá na frente, eu vou morrer. E a preparação espiritual não existiria. Era apenas uma mortidade. Era apenas uma igreja como as outras demais. Mas como eu e você não sabe, e nem a igreja sabe, o dia e a volta de Jesus, nós temos nos preparados. E estamos aguardando a vinda de Jesus. Aguardando com ansiedade. Até porque nós devemos estar sempre preparados para as duas coisas. Uma delas vai chegar primeiro, ou a morte, ou Jesus. E se você não estiver preparado para essas duas coisas, você vai perecer. Mas se você estiver preparado, mesmo que a morte chegue primeiro, mas um dia você será ressuscitado, porque Jesus assim prometeu. E se Jesus voltar no tempo em que estivermos vivos, glória a Deus, seremos arrebatados, seremos levados. A igreja de Tessalônica era uma igreja que vigiava, mas era uma igreja confusa. A igreja de Tessalônica ela confundiu. Ela achava que a segunda vinda de Cristo era o dia do Senhor. E a igreja passou por um problema muito sério. Por quê? Porque Paulo diz, escrevendo aos 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, que a igreja passou a ser perturbada. A igreja foi perturbada por alguns indivíduos que entraram na igreja e passaram a pregar e a ensinar entre eles que o Senhor já tinha vindo. E a igreja ficou perturbada no sentido em dizer, se Jesus já veio, nós não fomos arrebatados. Não fomos levados. Jesus veio e a gente não foi levado. E eu gostaria de ler com você que está aqui, talvez você que esteja em casa, para a gente tirar alguma dúvida. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 1 ao 6. Porque a igreja, irmãos, elas achavam que o dia do Senhor era o mesmo dia da vinda de Cristo, quando na verdade não era. E aqueles indivíduos, ao perturbarem a igreja, passaram a ensinar um ensinamento falso contra a igreja. E aquilo deixou perturbado. Aí é quando o apóstolo Paulo, diretamente de Coríntios, o apóstolo Paulo manda uma segunda carta para a igreja de Tessalonicenses, dizendo, explicando, trazendo tranquilidade no meio do arraial, trazendo tranquilidade para o povo, dizendo como é que iria acontecer e de que forma aconteceria a segunda vinda de Cristo. Não daquela forma como eles estavam pensando e como muitos têm pensado até hoje. E dizia o seguinte, capítulo 2 do verso 1: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nos vos exortamos. Ou seja, Paulo está falando aqui de arrebatamento. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, Paulo está falando aqui do arrebatamento da igreja. Aí o que ele diz mais? Que ninguém vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito,
quer por palavra, ou seja, quer por pregações, quer por epístola, ou seja, por cartas, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Aí ele vai mais além, no verso 3, dizendo: que ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isso não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Ou seja, o que é que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo aqui que a segunda vinda de Cristo não pode anteceder a chegada do anticristo. O que Paulo está dizendo aqui é que Jesus não vai voltar enquanto o anticristo for revelado. É o que Paulo está dizendo, é o que as escrituras estão dizendo. Mas muitas vezes você vê pessoas dizendo que Jesus pode voltar a qualquer momento de forma iminente, sem respeitar o que está escrito na palavra. Irmãos, Jesus não vai passar por cima da sua palavra para poder favorecer nenhum teólogo. Jesus jamais vai passar por cima da sua palavra, porque alguém disse que seria assim ou assim. Não, Jesus vai voltar, mas conforme aquilo que está determinado na sua palavra. E por que surgiu isso? Antes disso, não existia isso. Antes de 1830, não existia isso. Nós sabemos que nós temos 4 vertentes teológicas e escatológicas no nosso meio. Nós temos 2 pré-tribulacionistas, um dispensacionalista e outro histórico. Nós temos um mesotribulacionista e um pós-tribulacionista. E por que surgiu isso? Em 1830, havia uma menina escocesa de nome Margaret MacDonald. Essa menina era adolescente e era católica, e um dia ela teve uma visão a respeito do arrebatamento da igreja. Teve um sonho, e que Jesus voltaria a qualquer momento. Nisso existia John Nelson Darby, que era conhecido como o pai do dispensacionalismo, que era um pregador islandês. E John Nelson Darby passou a pregar nas igrejas e nos concílios que ele ia, que Jesus estaria voltando a qualquer momento. Aí vem o século XIX, Cyrus Scofield. Eu acho que vocês, alguém aqui já deve ter ouvido falar de Scofield. Scofield é aquele que tem a Bíblia de estudo Scofield, que tem anotações de rodapé, que tem alguns estudos, que é muito usado dentro da Assembleia de Deus, do Reino Pentecostal, por aí. Só que Cyrus Scofield popularizou a doutrina, e hoje em grande parte das igrejas, e na América Latina, inclusive aqui no Brasil, acreditam que Jesus vai voltar a qualquer momento, sem antes acontecer a apostasia e ser revelado o homem do pecado. Eu acredito que não. Eu acredito que não, porque prevalece o que Paulo diz. A dúvida que Paulo estava tirando para os Tessalonicenses era o mesmo que Paulo diria no dia de hoje, quando ele disse para a igreja da Galáxia, a respeito dos judaizantes, que tinha entrado também no meio do povo, ensinado o povo a conversão de acordo com a lei de Moisés. Paulo, no verso 8, chega a dizer para os Gálatas, que ainda que viesse um anjo do céu, trazendo um evangelho daquilo que eles não pregavam, que fosse o quê? Anátema, maldito. A mesma coisa eu acredito que Paulo, vivendo nos dias de hoje, diria a mesma coisa
com a doutrina dispensacionalista. Irmãos, eu acredito que Jesus vai voltar. Jesus em breve vai voltar, porque Ele prometeu que vai voltar. Agora Ele não vai voltar de acordo com a doutrina dos homens. Ele vai voltar de acordo com a sua santa e bendita palavra. Porque o que prevalece para nós é a palavra de Deus. Não é livro, não é teólogo, não é fulano e nem cicrano. É a palavra de Deus. E se a palavra de Deus diz que é assim que a gente deve esperar. Eu não sei se Jesus vai voltar antes da pré-tribulação. Eu não sei se Jesus vai voltar no meio da tribulação e nem no final da grande tribulação. Isso é escatologia. Eu só sei que Ele vai voltar, porque Ele prometeu que vai voltar. Ele só não vai voltar antes, como é esse ensino dispensacionalista. Isso aí eu acredito que Ele não vai voltar. Jesus não disse tempos e épocas em que Ele viria, mas Ele adiantou sinais do que aconteceria. E de um dos maiores sinais que Jesus disse, que antecederia a sua vinda, em Mateus 24, 5, que muitos viriam em seu nome, dizendo que era o Cristo. E a gente temos comprovado isso. Nós temos comprovado no dia a dia sobre isso. Quantas pessoas não têm se levantado dizendo que é o Cristo? Passou-se mais de 2000 anos e a palavra tem que se cumprido. Mesmo que alguém queira negar a palavra de Deus, mas só essa profecia em que Jesus disse que muitos iriam em seu nome dizendo que era o Cristo, dá a resposta de que a palavra de Deus é a verdade e de que Ele é verdadeiro, é profeta fiel e verdadeiro. O primeiro indivíduo que se levantou dizendo que era o Cristo, o Messias, no século 2, 135 depois de Cristo, chamava-se Bar-Coba, judeu Bar-Coba. Bar-Coba criou uma rebelião contra os romanos, e naquela batalha Bar-Coba morreu, e todos aqueles que tinham arrebanhado se dispersaram. Por quê? Porque era um falso Messias. O Jesus Cristo que morreu como Messias, por mim e por você, Ele continua vivo, Ele ressuscitou e nos deu a promessa de que um dia há de nos ressuscitar também. É por isso que nós servimos a esse Deus maravilhoso, porque não só Ele prometeu, como Ele vai cumprir a sua palavra, e assim nós aguardamos, porque um dia seremos tirados daqui, e um dia moraremos no novo céu e numa nova terra, porque Ele mesmo prometeu. Depois vieram pessoas, como Vissarion na Sibéria, na Rússia, arrebanhando, levando pessoas e criando uma comunidade. Falso Messias, dizendo ser o Cristo. Depois surge Micael Travesso, o novo mestre, aquele que passou no Fantástico, dizendo que 31 de outubro de 2007 o mundo iria acabar. Ele acabou-se até hoje. Quando olhamos aqui também para o Brasil, também vemos Henrique Cristo, no Distrito Federal, dizendo que também é o Cristo. Todos enganados. E todos esses que se dizem ser o Cristo, que um dia perecerão no inferno, antes de descer ao lago de fogo, terão um encontro com Jesus Cristo, porque diz que todo joelho há de se dobrar diante dele, e saberá que Ele é Senhor, que Ele é o verdadeiro Cristo, que Ele é o verdadeiro Messias, e que tudo isso aqui não passa de uma falsidade. Jesus Cristo não disse como viria, mas como o mundo estaria quando Ele voltasse. E Jesus faz uma alusão. Ele volta lá para o passado e faz uma alusão dos dias de Noé e dos dias de Ló. E lá em Lucas capítulo 17,
Em Lucas capítulo 17, do verso 26 ao 30, Jesus diz, a respeito da sua segunda vinda, a respeito da sua volta: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que veio Noé, entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Comer, beber, casar e dar-se em casamento não é pecado, faz parte do cotidiano de cada ser humano. O que Jesus está condenando aqui é a incredulidade daquele povo, que rejeitaram, que desprezaram a palavra de Noé, e foram sucumbidos, e foram arrastados pelo dilúvio, e morreram. Jesus está falando aqui que quando ele voltar, serão dias como esse, um dia em que o povo está totalmente despreparado. A preocupação é só comer, beber, casar e dar-se em casamento. E orgias. Não estão preparados. E Jesus virá e vai pegar todos de surpresa. Jesus também cita os dias de Ló. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu, enxofre, e destruiu a todos. Jesus não está condenando aqui plantar, colher, vender, comprar. Não. O que Jesus está condenando aqui é a imoralidade de Sodoma. Era a imoralidade de Sodoma que não tinha pudor nenhum, que invadia as pessoas. A prova disso é que quando os anjos do Senhor estiveram ali para tirar Ló da cidade, eles quiseram abusar sexualmente dos anjos. Foi quando foram feridos de cegueira. Eles não tinham respeito, nem mesmo pelos seus visitantes, à sua cidade. E diz que choveu fogo do céu e enxofre, e acabou com todos. Hoje não é diferente. Nós estamos vivendo um tempo em que os descendentes de Sodomas estão surgindo. E um mundo cada vez mais lésbico e homossexual. Aquilo que era pecado há 20 anos atrás, para a sociedade não é mais. É normal. E a igreja convivendo com isso. E quando Jesus voltar, é tanto que o Senhor diz, quando o Filho do Homem voltar, por acaso encontrará fé na terra? Não é a fé dos santos. Porque a fé dos santos sempre vai ter, sempre vai existir. É a fé do mundo. Um mundo despreparado, um mundo cheio de violência, um mundo que despreza a palavra de Deus, um mundo cheio de uma sexualidade fatalista, de uma sexualidade destruidora. Jesus não disse quando viria, mas de que maneira ele viria. Primeiro ele diz a palavra que a vinda de Jesus é audível, perceptível ao ouvido. Paulo escrevendo em 1 Tessalonicenses 4,16, o apóstolo Paulo diz que a trombeta vai soar. Isso é audível. Alguém vai ouvir, a igreja vai ouvir, a igreja vai perceber. O mesmo Paulo escrevendo em 1 Coríntios capítulo 15, no verso 51, ele diz: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, ao ressoar da trombeta. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos. Ou seja, a segunda vinda de Cristo, ela é audível. A igreja ouvirá. Até aquele que é moco, até aquele que perdeu a audição e que for crente, servo do Altíssimo, naquele dia
ele vai ouvir a trombeta soar. A palavra de Deus também diz que a segunda vinda de Cristo é visível. Ela não é secreta, é visível. É o que a palavra diz. Quando Lucas estava escrevendo no livro de Atos Apóstolos, capítulo 1, antes da ascensão de Cristo, Lucas diz: da mesma forma como os discípulos viram Jesus subindo aos céus, também um dia virá Jesus descendo. Ou seja, é visível. Quando você vai lá para o livro do Apocalipse, no capítulo 1, no verso 7, diz que ele virá sobre as nuvens do céu, e que todo olho o verá. Ou seja, é visível a volta de Jesus. Há 50 anos atrás, era difícil esse entendimento, porque como poderia todo olho ver Jesus voltando? Hoje não, é fácil. Os meios de comunicação, assim como está havendo uma guerra, uma Fórmula 1, futebol, em qualquer parte do mundo, e está sendo transmitido ao vivo para todo mundo, a volta de Cristo, alguém estará transmitindo ao vivo para o mundo inteiro, e todo olho o verá. Irmãos, eu quero concluir dizendo, a hora já é chegada, que Jesus em breve vai voltar para buscar a sua igreja, aquela igreja que ele comprou com seu sangue que foi derramado na cruz do Calvário, e que nenhum daqueles que ele comprou vai se perder, vai ficar, porque ele vem buscar a sua igreja. E a maior prova disso, e que eu creio que Jesus vem buscar a sua igreja, é quando no livro de João, no capítulo 14, Jesus diz, João 14, do verso 1 ao 3, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou vos preparar lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Essa é a maior promessa do arrebatamento da igreja, porque Jesus está dizendo que em breve ele vai vir. Eu não sei se eu vou estar vivo até lá, nem você, mas uma coisa eu creio e tenho certeza, que mesmo que eu não esteja vivo, mas eu serei ressuscitado. Serei ressuscitado como você também, num corpo glorificado. E estaremos para sempre com Ele. Sempre, sempre. Amém. Que Deus abençoe a igreja. Devolvo a palavra